Felipe, você já tentou fazer uma pergunta pro ChatGPT e a resposta veio completamente fora do que você esperava? O que é essa tal de engenharia de prompts que todo mundo tá falando? Ah, Code, engenharia de prompts é basicamente a arte de conversar com IAs de forma inteligente. É como estruturar suas instruções para orientar modelos generativos de forma precisa. Você define o objetivo claro, fornece contexto relevante, especifica o formato da resposta e estabelece critérios de qualidade para reduzir ambiguidades e direcionar o modelo exatamente ao que importa. Mas por que é tão importante na prática? Não deveria ser só falar naturalmente com a IA? Olha, é porque os Large Language Models, os LLMs, funcionam completando padrões estatísticos. Sem instruções precisas, eles literalmente adivinham o que você quer. É como pedir direções para alguém sem dizer o destino. Um bom prompt restringe o espaço de possíveis respostas, ativa conhecimentos relevantes na memória do modelo e aumenta drasticamente a consistência, precisão e utilidade da resposta. Entendi. Então é tipo programar IA com linguagem natural. Por onde eu começo para escrever um prompt melhor? Perfeita analogia. O primeiro princípio é ser claro e específico. Diga explicitamente o que fazer, o que evitar e como responder. Usa delimitadores como aspas triplas ou marcadores para separar dados do prompt principal. E sempre exija um formato de saída específico. JSON válido, Markdown estruturado, lista numerada, whatever funcione pro seu caso. E sobre contexto, o que eu coloco exatamente? Às vezes eu não sei se tô dando informação de mais ou de menos. Ótima pergunta. Inclua sempre o cenário de uso, o público-alvo, idioma desejado, restrições importantes, dados de referência quando necessário e limites claros de escopo. A regra é, quanto mais contexto relevante, menor a chance de alucinação. Mas cuidado, contexto irrelevante pode confundir. É como dar GPS preciso versus dar todas as ruas da cidade. E essa história de definir persona, tipo, atue como especialista em marketing, isso realmente funciona ou é só placebo? Funciona sim e muito. Quando você pede, atue como revisora técnica sênior, isso muda completamente o vocabulário, os critérios de avaliação e o tom da resposta. As pessoas calibram a profundidade técnica, os jargões utilizados e as prioridades na análise. É como mudar o chapéu que a IA tá usando pra pensar no problema. Beleza, e como eu faço a IA devolver exatamente no formato que eu preciso? Tipo quando eu quero dados estruturados pra usar em código. Aí você precisa declarar 3 coisas: a tarefa específica, o estilo da resposta e um contrato de saída. Se quiser dados estruturados, especifica um esquema JSON detalhado. Deixa eu te mostrar um template que eu uso bastante e funciona muito bem. Cara, esse template tá muito bom. E os exemplos, o tal do Few Shot Learning. Como eu uso isso direito? Few Shot é poderoso. Dê 1 ou 2 pares de entrada e saída que sejam representativos do que você quer. O modelo vai inferir o padrão e replicar o estilo, estrutura e nível de detalhe. A dica de ouro é, mantenha os exemplos curtos, consistentes entre si e exatamente no mesmo formato da saída que você deseja. É como mostrar a cara do resultado antes de pedir. E para problemas mais complexos, tipo planejamento estratégico com várias etapas ou análises que precisam de raciocínio profundo, aí você usa decomposição de tarefas. Quebra o problema em partes menores, define critérios claros de aceitação para cada etapa e pede uma checagem final. Uma técnica que funciona muito bem é pedir pro modelo resolver o raciocínio internamente e entregar apenas a resposta final com uma verificação em checklist. Isso evita pensamento bagunçado na resposta. Muito show! Mas quais são os principais erros que eu devo evitar quando eu tô escrevendo prompts? Os erros clássicos são não induzir a resposta no próprio enunciado, tipo, esse produto é bom, né? Evitar objetivos vagos como me ajude com marketing, falta de limites claros de tamanho ou fontes, formatos muito abertos e ausência total de exemplos. Ah, e lembre de ajustar os parâmetros. Temperatura baixa para precisão e consistência, mais alta quando você quer criatividade e variação. E como eu faço para iterar e melhorar meus prompts ao longo do tempo? Tem algum processo estruturado? Sim, use refinamento iterativo. Testa o prompt, compara resultados, ajusta o wording e a ordem das sessões, registra as versões que funcionam e dá feedback específico sobre o que melhorar. O ciclo ideal funciona assim. Perfeito! Você tem algum exemplo de antes e depois para ver a diferença na prática? Claro! Olha essa transformação. Antes, escreva um e-mail sobre desconto. Depois, atue como copywriter experiente. Tarefa, redigir e-mail promocional para e-commerce de roupas no Brasil. Público, cliente nativo há 90 dias ou mais. Objetivo, recuperar carrinho abandonado e reativar compras. Tom, amigável, mas urgente. Restrições, 120 a 150 palavras, sujeito com máximo 45 caracteres, incluir CTA único e cupom volta 10, formato, assunto, mais pré-cabeçalho, mais corpo em 2 parágrafos, mais CTA destacado e observação legal sobre validade. Nossa, a diferença é gritante. Então, resumindo, clareza das instruções, contexto rico, persona definida, tarefa específica, formato estruturado, exemplos quando necessário, decomposição para problemas complexos e iteração constante. É isso, exatamente, Code. Com esses pilares você consegue guiar qualquer IA para respostas realmente úteis, consistentes e exatamente no formato que você precisa. A engenharia de prompts é literalmente a diferença entre usar 10% e 90% do potencial dessas ferramentas. Agora eu quero saber qual dessas técnicas você vai testar primeiro no seu próximo prompt e que tipo de resultado você mais precisa melhorar no seu dia a dia.